Olá! A Páscoa é a única celebração que foi instituída por Deus e a maioria das pessoas do mundo ainda a celebram. Para nós entendermos isso, nós podemos começar olhando Gênesis capítulo 22, versículo 13, que diz assim: Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão tinha uma esposa chamada Sara, que era estéril. E quando ela tinha 90 anos e ele 100, eles tiveram um filho chamado Isaque. Então foi o seu único e amado filho. E Deus fez um teste com Abraão, pedindo para que ele colocasse esse seu filho como sacrifício a Deus, mas no momento que ele viu que Abraão tinha fé, ele então apresentou pela primeira vez um cordeiro, um carneirinho, para que ele fosse sacrificado no lugar. Então esse é o primeiro momento onde Deus pede para que um animal seja apresentado como sacrifício para ele, né? Se nós olharmos Êxodo 3:10, nós teremos o seguinte: Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Então aqui é um chamado de Deus para Moisés, para que ele salve, e aqui vem a primeira vez a ideia da salvação, a Páscoa ligada à salvação de pessoas, quando Deus chama Moisés para tirar os israelitas do Egito. Em Êxodo 12:3, nós temos o seguinte: diga a todo o povo israelita o seguinte, é um pedido para Moisés. No dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Então aqui é a primeira vez, novamente, se pede um carneirinho ou um cabrito. Carneirinho, cordeiro, depende do momento que nós lermos isso na Bíblia, aparece carneiro ou cordeiro, né? E no 5 diz assim: o animal deverá ser um carneiro ou um cabrito sem defeito, que não tenha defeito. E no 7 diz assim: pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados de cima das portas e do lado das portas onde os animais vão ser comidos. Então o sangue também foi passado nas portas para que as pessoas dessas casas não fossem mortas, não tivessem o seu primeiro filho morto, que isso era a 10ª praga, para que o rei do Egito liberasse os israelitas da escravidão. E no 12:11 nós temos assim: já vestidos, calçados e segurando o bastão, como depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Então aqui pela primeira vez se institui a Páscoa de Deus, o Senhor, quando antes da última praga que Deus colocaria sobre o Egito para salvar todos os israelitas. Bom, ainda no 37 e no 38 de Êxodo, nós temos o seguinte: 37. Eram mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. É o número de pessoas que seriam salvas depois dessa praga. Então, também tem a ideia de salvação inserida aqui, né? A Páscoa é uma festa em honra ao Senhor. E se nós olharmos, por exemplo, 2 Reis 23:21, nós temos isso. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa de Páscoa em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança. Então, aqui também tem um exemplo de que um rei, que era temente a Deus, ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em honra do Senhor, né? Então, sempre envolveu o sacrifício de cordeiros nessa comemoração da Páscoa. O livro de Isaías, o capítulo 53, descreve como seria o Calvário de Jesus. E perceba que Isaías, o profeta Isaías, viveu 640 anos antes de Cristo. E ele fez essa profecia, né? Descreveu totalmente o Calvário de Jesus, 640 anos antes de Cristo, né? Se nós olharmos Salmos 34, versículo 20, nós temos o seguinte: ele
e eu estou falando de Salmos, né? Antigo Testamento. Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Fala também do protetor, do defensor, né, de Jesus, em Salmos, muito tempo antes de Jesus vir. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Se nós olharmos também Êxodo 46, 12, 46, nós também temos ênfase para isso. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada, não será tirada dali. E não quebrem nenhum osso do animal. Quando os cordeiros eram colocados como sacrifício, também tinha essa recomendação: nenhum osso deve ser quebrado. E também Números 9, versículo 12, nós temos o seguinte: não deixem sobrar nada da comida para o dia seguinte e não quebrem nenhum osso do animal. Façam a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Então a Páscoa envolvia uma festa, uma comemoração, tinha um sacrifício de um cordeiro que ele não podia ter defeito e não podia ter nenhum osso quebrado. Muito bem. E aí no tempo de Jesus, se nós olharmos agora João 11:55, nós temos o seguinte, que faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Então, pessoas vinham de longas distâncias para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Muito bem. E se nós olharmos então João 1:29, nós temos o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro de Deus é Jesus, por isso que ele é chamado de o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Anteriormente, os cordeiros que eram mortos, os animais, os cordeiros, eles eram utilizados para pagar pecados de pessoas, mas com o tempo isso não funcionou mais. Então, no plano de Deus, ele enviou o seu único filho para que ele fosse o Cordeiro de Deus e pudesse então pagar por todos nós. Se nós olharmos João 19, versículo 33, João 19, versículo 33, nós temos o seguinte: mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Então não quebraram nenhum osso de Jesus. E quando eles crucificavam as pessoas, eles quebravam os ossos das canelas das pessoas para que elas morressem mais rápido. Mas de Jesus isso não se cumpriu. E por quê? 36 diz assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E também, se nós olharmos então 1 Pedro 2:22, nós temos o seguinte: ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Então, fazendo aquela analogia, ele não poderia ter defeito, né? Então, Jesus não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Não tem defeito, né? Cordeiro de Deus sem defeito, ossos não serão quebrados, veio para salvar as pessoas. E se nós olharmos então João 5:24, nós temos lá o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Então aqui o próprio Jesus diz que quem crê naquele que enviou Jesus, que é Deus, e ouve as palavras de Jesus, né, tem a vida eterna, ou seja, mesmo que morra fisicamente, depois tem a vida eterna, e isso significa ir para o céu, né? E se nós olharmos também Atos 3:15, então nós temos o seguinte: assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. O autor da vida, Deus o ressuscitou. Então,
Jesus venceu a morte, né? Jesus venceu a morte, ressuscitou e nunca mais morreu. E Apocalipse 5, versículos 12 e 13, está escrito assim: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Isso é uma profecia que ainda não aconteceu, mas fala do Cordeiro, e o Cordeiro, então, o Cordeiro de Deus é Jesus. Apocalipse 3:20, nós temos um convite. 3:20. Escutem, é Jesus falando. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Muito bem, jantaremos juntos. E se você olhar também Lucas, capítulo 22, versículo 16, Jesus na ceia, que foi o último jantar antes da sua morte, antes da sexta-feira Santa, né? Diz assim, Lucas 22, 16. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então o convite de Apocalipse 3:20 para o jantar é para comer o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Jesus convida você para que você abra a porta do seu coração, e aí, se você fizer isso, só você pode fazer isso porque você tem o livre-arbítrio, você jantará com ele. Esse é o real significado da Páscoa. É por isso que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus, e é por isso que a Páscoa foi instituída por Deus. E como curiosidade, em 2020, né, você provavelmente está na sua casa devido a uma pandemia de coronavírus, justamente na época da Páscoa. Então é uma grande oportunidade para abrir a porta do coração e permitir que haja que esse jantar verdadeiro do reino de Deus, que você possa participar dele. E mesmo que você tenha um dia uma morte física, você terá a vida eterna, conforme o que nós vimos aí na Bíblia, relacionado com o sentido da Páscoa. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, você pode compartilhar, passar para outras pessoas também, porque esse é o real sentido e real significado da Páscoa. Grande abraço.